é a diferença entre trabalhar em restaurante e em fábrica aqui em Portugal? Você já se perguntou as funções que os imigrantes mais querem trabalhar? Ou é restaurante ou é fábrica? Porque é mais fácil de conseguir o contrato. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Paloma. Se você ainda não faz parte do nosso canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho para você nunca perder nada. E siga a gente lá no Instagram, @Portugal e agora. E hoje eu tô aqui com um convidado especial, que é o Rodolfo. Fala, pessoal. E ele já tá habituado com as telinhas, que ele também tem um canal. Qual é o seu canal, Rod? Meu canal é nossoscarros.pt. Nossoscarros.pt. Se você quer saber tudo sobre carros em Portugal, só procurar. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Oh, já tá fazendo a propaganda dele aqui. Rapaz, eu tô acostumado. Rod, primeiro vamos apresentar pro pessoal. Quem nunca viu o vídeo do Rod, né? Ele já veio aqui. Sim. Com a Beatriz, que é a esposa dele. Eu vou deixar linkado aqui em cima para você ir lá depois desse vídeo, assistir lá o vídeo que ele fala um pouquinho da vida dele aqui em Portugal, quanto que ele paga de arrendamento e outras coisas. Mostrando nossa casa e esse vídeo tá um antiguinho, hein, Rod? Tá desatualizado, hein? Só faz uns tempinhos só. Já faz uns 2 anos esse vídeo. Mas é isso, Rod, fala um pouco, pessoal, do que você trabalhava, né? Qual foi seu primeiro trabalho quando você chegou aqui em Portugal? Sim. E se você puder falar os valores que você ganhava na altura, sim, por favor, para as pessoas saberem também. Claro, com certeza. Bom, antes de vir para cá, eu imaginei que eu já ia ter que trabalhar numa restauração. E então lá eu comecei já a me preparar. Eu trabalhava numa pizzaria e comecei a ganhar experiência lá para quando eu chegasse aqui. Lá no Brasil? No Brasil, sim. Sim. Para quando eu chegasse aqui, eu já ter uma experiência e ter uma facilidade para conseguir trabalhar com isso. Mesmo porque naquela altura não era tão fácil igual hoje conseguir trabalhar aqui em Portugal, né? Com certeza. Então eu vim com essa mentalidade, eu me preparei 6 meses antes de vir para cá. Eu trabalhei 6 meses nessa pizzaria para poder estar ganhando experiência e isso me ajudou pra caramba. E isso fez eu conseguir me destacar um pouco melhor e me desenvolver melhor aqui com isso. Então, isso eu indico para quem puder estar fazendo isso, pelo menos que seja uns 3 meses ou algo assim. Se conseguir qualquer área também, né, Rod? Um Exatamente. curso em qualquer área antes de você chegar aqui é uma boa. Exato. Para quem está no Brasil pensando em morar aqui. A gente vem para cá, a gente não sabe com o que a gente vai trabalhar. Então, pelo menos com essa parte eu vim garantido, vamos dizer assim, né? Chegando aqui, fiquei uma semana conhecendo os lugares, essas coisas. Depois de uma semana já comecei a entregar meus currículos e sempre focado na restauração, porque eu imaginava que ia ser a porta de entrada para o meu trabalho aqui em Portugal. Sim. Eu saí num dia para entreguei pelo menos uns 20 restaurantes aqui em Aveiro. E no último, quando eu estava chegando perto da onde eu estava, no alojamento que eu estava, eu entreguei esse currículo. E era uma sexta-feira e eu perguntei se eles estavam precisando, eles falaram que ia ver e tal. No mesmo dia, 15 minutos depois, eles me ligaram para poder fazer esse teste nessa sexta-feira. Então eu fui nesse dia, fiz esse teste. E esse teste você recebeu ou não? Recebi 15 euros para estar fazendo esse teste da noite. Fiz esse teste, eles gostaram de mim e pronto, a partir disso eu comecei a trabalhar nesse restaurante. E isso foi em dezembro, eu trabalhei quase dezembro inteiro, desculpa, isso foi em novembro, eu trabalhei novembro e dezembro inteiro, e em janeiro eles me contrataram, fizeram a contratação. Isso tudo sem contrato, sem recibo, eu estava trabalhando tudo como part-time, para eles me conhecerem, eu também conhecer, ver se eu ia gostar daquilo, ver se eu ia me desenvolver bem, e acabou que deu tudo certo. E aí em janeiro de 2020 eles me contrataram e pronto, aí eu trabalhei 3 anos e meio na restauração. E você fazia o que lá na restauração? Eu era atendente, eu atendia as mesas e depois de um tempo eu também cheguei a ser chefe de sala de uma das salas do restaurante. Né? E qual foi a maior dificuldade assim, Rod, que você notou no restaurante assim que você chegou? De primeira assim foi a língua, né? A gente acha que é tudo a mesma coisa. É bem diferente. Você acha que o sotaque é muito forte, né? Muito diferente, o sotaque é forte e tem algumas palavras que você acha que é uma coisa e não é. Que nem eu vou dar um exemplo, uma mulher me pediu um suco natural, que é um sumo natural. No Brasil é diferente, o sumo natural é feito da polpa e aqui quando eles pediram um sumo natural também achei que era da fruta, mas na verdade era sem gelo. Então, sabe, essas coisinhas, exatamente. Então essas coisinhas você vai pegando, muitas palavras é diferente. Tive situações das pessoas também perderem a paciência por eu não estar entendendo o que ela estava querendo dizer. E assim, com o
que eu fiz para tentar passar essa barreira foi sempre falando que eu estava aqui há pouco tempo, eu estava me acostumando, e essa sinceridade com as pessoas acabou sendo que elas não achavam ruim de tá tendo esse problema, exatamente. Repetir, tá. Então é isso que eu indico, né? Tipo, seja sincero, fala que você está aqui há pouco tempo, que você não está entendendo por esse motivo, que com o tempo as pessoas vão também, você vai pegando o jeito e também você vai se acostumando, né? Porque eu sou brasileira e por estar aqui há algum tempo tem algumas palavras que a gente já fala aqui no dia a dia, não é forçado, porque se fala mesmo. E teve uma situação que eu fui num lugar, eu já falo um sítio, e eu falei uma coisa pra menina e ela não entendeu. E eu não lembrava a palavra do Brasil. E ela deixou tipo assim, eu sou nova. Não, ela ficou, quê? Mas tava me irritando. Então... Aí eu deixa pra lá. Melhor deixar pra lá, pô. Mas foi isso. Então, eu fiz esse teste, eu acredito que eu me adaptei bem rápido. E depois que eu fui contratado em janeiro de 2020, logo depois já veio a pandemia. Então, como eu fui o último contratado, eu achei que eu ia rodar já de primeira, mas graças a Deus o restaurante conseguiu segurar as pernas e eu fiquei contratado. E fiquei lá durante 3 anos. Fazia takeaway, né? Que vocês fazia os takeaways. Por sorte, a minha carta valia aqui em Portugal, então eu conseguia fazer as entregas com o carro da empresa e isso me salvou. Então, e o restaurante lá era do que, Rod? Ele é um rodízio de carnes. E eu trabalhava na sala e também as outras coisas, também me desenvolvi cortando carne, eu não me aprimorei nisso, mas tentei buscar aprender essas outras coisas, trabalhava no caixa também. Fazia de tudo um pouco, fazia né? de tudo um pouquinho, sim. Ô, Rod, no restaurante é igual, por exemplo, eu nunca trabalhei em restaurante, mas já trabalhei cuidando de idosos e lá a gente faz de tudo. Sim. Independente se você é contratado para cuidar do idoso, se lava roupa, lava louça, limpa a casa, sim, faz tudo em referente ali ao idoso. No restaurante você também faz tudo ou você realmente tem aquela função certa? Assim, você faz um pouquinho de tudo, mas pelo menos onde eu trabalhei você tinha umas funções mais específicas, né? Mas você tinha que estar aberto a ter que fazer outras coisas se fosse necessário e tá tudo bem. Mas a gente fazia um pouquinho de tudo, sim. E o valor? Valia a pena assim, ou não valia a pena? Como eu falei, no início eu ganhava como part-time, depois eu fui para contrato e com o tempo eles foram melhorando meu salário e no final eu estava já ganhando limpo tudo, né? Eu estava tirando 1.200 euros limpo. 1.200 euros, naquela época o salário mínimo ainda era 700 e tal, né? Exato. Só que porque também eu fui crescendo dentro da empresa e pronto, eu fui desenvolvendo o meu salário até chegar nessa parte. Mas normalmente a base era ali 900 até 1.000. Isso eu digo 1.200, mas também tinha algumas gorjetas, também a gente tinha comissão de bebidas, essas coisas, né? Então, no Brasil às vezes não tem, né? Porque gorjeta às vezes no Brasil é proibido pegar. Exato, sim. Comissão de bebida é difícil pagar. Exatamente. Então, assim, aonde eu trabalhei, eu sou muito grato onde eu trabalhei. Eu consegui desenvolver muito. Mas é o que eu digo, lá em específico eu tinha esse salário. Eu conheci outros lugares também, porque as pessoas comentaram essas coisas que era o base mesmo e era aquilo, entende? Então era um pouco mais complicado assim. Rod, qual motivo você quis sair desse trabalho do restaurante? Bom, o salário da restauração era bom, só que por contrapartida, infelizmente você trabalha muitas horas por dia. Naquele ponto da minha vida eu queria poder estar descansando um pouco mais, poder estar curtindo um pouco mais minha esposa, porque infelizmente você trabalha com um horário repartido, é muito difícil. Essa é uma coisa que mais me pegava, assim, e a questão de não ter o fim de semana. Você vê muitos seus amigos saírem, você vê as pessoas se divertindo, você tem seus dias de folga, mas é totalmente ao oposto do quem faz parte da sua vida naquele momento. Então isso acaba te saturando, sabe? Então, eu comecei a ficar saturado disso e no momento eu falei, eu quero procurar alguma outra coisa melhor para minha vida, eu quero ter um fim de semana, eu quero poder viajar, eu quero poder ir num evento que é no fim de semana. Então, todas essas coisas contaram para eu estar tomando essa decisão. E mesmo sabendo que eu ia ganhar um pouco menos, eu decidi fazer isso. Não foi uma decisão fácil, mas eu decidi procurar alguma coisa numa fábrica que eu poderia ter o fim de semana para poder estar fazendo as coisas.
pessoal que não sabe, normalmente aqui os restaurantes são horários repartidos, né? Você vai de Exato. manhã, volta pra casa, vai à noite, vai à tarde, né? Umas 3, 4 horas, e depois não tem hora pra sair. É quando o último cliente. É o né? horário que eu fazia. Eu entrava às 10 da manhã, saía 3, meia, 4 horas. Fim de semana, às vezes 5 horas da tarde, e voltava às 7 para poder ficar até às vezes meia-noite, meia-noite Em e casa meia. só tomar banho, né? Exatamente. Então isso acabou saturando muito, eu não via minha esposa, e quando você chega em casa, você tá cansado, você não quer fazer mais nada. Então você tem que ir colocando essas coisas na balança, né? Claro. Às vezes o salário não vai Suprir, o que a gente está precisando. E outra, no início, é o que a gente fala, normalmente quando a gente chega em Portugal, não que você tem que como é que fala? Se desvalorizar, mas quando você chega em Portugal, você é um imigrante que você não tem experiência na Europa. Exatamente, exatamente. Então, o primeiro trabalho que fala assim, que seja de uma maneira digna, Exatamente. a gente vai lá e aceita para ter, principalmente naquela altura, né? Que a gente vinha Exatamente. sem documento, Exatamente. precisava de um documento, ainda bem que apareceu, porque ainda veio a Exatamente. pandemia, foi algo que a gente já estava aqui. Então, e aí a gente só começa a ver mesmo os pontos ruins quando a gente começa o dia a dia, né? Exatamente. O dia a dia, não adianta você falar que tentou, sendo que você foi um dia, uma semana. Exatamente. Tem que tentar mesmo, e foi o que você fez, né? Você tentou Sim. e conseguiu, porque a partir do momento que a pessoa fica mais de um ano na empresa, Exato. é porque ela tem ali a força de vontade de crescer, de tentar que dá certo. Exatamente. Exatamente. E agora você tá trabalhando do quê, Rod? Bom, agora eu decidi sair da Agora eu tô restauração, livre. agora eu tenho vida. E quando eu decidi sair do restaurante, foi meio loucura, eu não tinha nada certo do que eu ia trabalhar, essas coisas. Então eu saí da restauração sem emprego, vamos dizer assim. E nisso eu comecei a mandar currículos em fábricas. Hoje eu trabalho numa fábrica, tá? E bom, nessa época eu estava mandando currículos, até que 2 fábricas me chamaram. E pronto, fui fazer a formação em uma das fábricas enquanto eu estava trabalhando lá na restauração. E eu fiz tipo um curso preparatório, só que depois que você acaba esse curso, você tem que entrar numa lista de espera para poder, quando abrir vaga na fábrica, eles te chamarem. Então eu fiz esse curso, entrei nessa fila de espera, e nessa época eu acabei de trabalhar, cumpri meu aviso prévio na restauração e fiquei aguardando. E depois uma outra fábrica me chamou para poder trabalhar. Como eu não sabia quando eu ia entrar nessa outra fábrica, Claro. eu falei, pronto, eu tô Mais desempregado, vale eu um na mão do preciso, que 2 voando, exatamente. né? Queria muito entrar nessa outra fábrica, mas eles não conseguiam me dar uma A garantia. outra é o que? A Navigator? Não, era a Bosch. Ah, A Bosch. E pronto, eles me chamaram, fui trabalhar, só que quando eu entrei, as coisas é sempre assim, né? Quando eu entrei, a outra empresa me chamou, que é a que eu trabalho atual, me chamaram, e pronto, aí eu tive que decidir o que eu faço. Eu continuo na onde eu tô, com estabilidade, ou eu vou para uma empresa nova, que vai ser tudo novo, né? Eu decidi ir para essa outra empresa, porque era uma empresa que eu queria muito você tava trabalhar. na mudança, né, Rod? Exato. Já tinha... Falei, eu tô uma semana, eu acho que não vai ter grandes problemas sair daqui. E também Então, aqui em Portugal tem... No Brasil também tem aquele teste, né, que no... Acho que é 1 mês, né, de teste, que não é nem pra você nem pra empresa. Você eu pode acho que desistir a qualquer momento. eu acho que eu não sei se é 1 mês ou 2 semanas, eu não lembro agora. Existe uma regra aqui em Portugal Exato. que assim, você pode desistir a qualquer momento. Então, Exato. não prejudica nem você nem a empresa. Exato. Eu fiquei uma semana, trabalhei uma semana e recebi só uma semana normal e pronto. Então eu tinha recebido essa proposta, eu fui chamado, né, para poder trabalhar nessa outra empresa. E eu pensei muito bem, e afinal decidi ir para essa outra empresa, que é o que eu trabalho hoje. E eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz, porque onde eu estava na outra empresa, a linha que eu estava acabou fechando a linha e acabou mandando todo mundo embora. Todo mundo embora, então você ia Então ter sido eu mandado embora. acertei em cheio, vamos dizer assim, né? Rod, e hoje o trabalho na fábrica é pesado, é diferente do que você fazia? Assim, vamos lá. É pesado porque onde eu trabalho é uma linha de produção com muito óleo e barulho. Então, quando eu entrei lá, eu estranhei muito, assim. Eu queria muito entrar lá, mas a partir do momento que eu fiz o primeiro dia lá, parece que eu me arrependi amarguramente, assim. Eu falei, puta que pariu. Por que eu saí da onde eu tava, que era limpo, não tinha sujeira, não tinha barulho. nada, exatamente. Eu já trabalhei muito na Bosch, eu trabalhei 2 anos na Bosch, sei como é que é lá a linha de produção. Eu falei, puta, que coisa errada que eu fiz, né, mano? Então, no começo, quando eu entrei, eu falei,
eu me arrependi de ter feito essa troca. Mas com o tempo você vai se acostumando. Você vai se acostumando com o barulho, você vai se acostumando com a sujeira, com a rotina. E é como eu disse, era uma fábrica que eu queria trabalhar. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar ali e eu queria aprender sobre aquilo ali, né? Então isso me ajudou bastante na adaptação. Rod, e o trabalho em si? É muito pesado? É difícil para pegar? Assim, a linha que eu trabalho tem umas peças pesadas, elas pesam uns 10 quilos mais ou menos. Então você tem que ficar pegando ela o tempo todo e você faz em torno aí de umas 600 peças por dia. Então é um pezinho aí que você pega todo dia, no final do dia ali você tá meio... Pegando 600 quilos por dia. Exatamente. Mas essa é uma outra coisa que eu ia falar também. A grande vantagem hoje em dia é que a fábrica você tem que ter disponibilidade para eles o horário que for. Então eles vão te dar vários horários, não vários horários, mas eles vão te estipular 3 horários que você tem que ter disponibilidade. E pronto, quando eu entrei nessa fábrica eu trabalhava à tarde e depois de um ano lá eles precisavam de mim para o turno do fim de semana. Então eu fiz essa troca. Então hoje em dia eu só trabalho o fim de semana. Eu trabalho no sábado à noite, das 6 da tarde até as 6 da manhã. E no domingo, das 6 da tarde até as 6 da manhã. Então você faz madrugada toda? Madrugada toda, 2 dias por semana, 24 horas. 12 horas cada dia. Exato. E o resto da semana você tá em paz. Exatamente. Então eu tenho a vantagem de ter a semana toda descansando. Mas é isso. As 24 horas seria contado como 3 dias de trabalho da semana, né? Então... Mas não foi uma escolha sua, não você foi já uma escolha estava na minha, fábrica sim, há um ano. Exatamente. Eles falaram que eu tinha que fazer isso, né? Eles te perguntam meio que te obrigando aí, vamos dizer assim, né? Mas o horário não é ruim, Roger? Eu, sinceramente, eu adoro esse horário. Você pelo menos tem a semana inteira livre para fazer, eu faço minhas criações de conteúdo, essas coisas. Eu tenho certeza que se eu tivesse outro horário, ia ser muito difícil conseguir conciliar essas coisas. Então, eu, pra quem sinceramente, quer, dá pra adoro fazer um part-time também, né? Exatamente. Então, assim, para quem... Tem muitas pessoas lá que eu conheço que faz trabalho durante a semana e trabalha no fim de semana, então tem gente que tira quase 2 salários. Vale muito a pena. Exatamente. Né? E lembrando, galera, quem vem pra cá não é você que escolhe o horário, é o horário que tem. Claro que vai ter fábricas, como tem várias fábricas aqui em Aveiro, que contrata só pro final de semana, ou 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. No caso do Armando. O meu cunhado trabalhava assim e existe várias outras fábricas que só pegam para isso. Só que a maioria dos trabalhos da fábrica é ou de segunda a sexta ou de segunda a sábado, dependendo da fábrica. Exato. Eles já falam, é de segunda a sexta, mas sábado você tem que trabalhar. Tem muito horário por turno também, trabalho de turno, tem muito horário de... Você tem que estar disponível esses 3 horários, que é manhã, tarde e noite. Então é assim, tem seu lado bom e seu lado ruim, igual trabalhar na restauração, né? Exatamente. Então, assim, mas eu acho que eu fiz a escolha certa, eu gosto muito de trabalhar na fábrica e é isso. Qual que você, se fosse para indicar pro pessoal, você indicaria o quê? Começar pela fábrica, começar pelo restaurante ou nenhum dos dois? Assim, é o que eu disse, eu sou muito grato por ter trabalhado no restaurante, que me abriu muitos olhos para as coisas e me trouxe muitos contatos de pessoas que hoje eu gravo conteúdo, hoje eu tenho contatos com essas pessoas que conhecem outras pessoas. Eu digo a parte de funcionários e também de clientes. Essa parte te abre muitas portas. E a fábrica em si, assim, eu não sei se... Talvez eu trabalharia direto na fábrica, mas eu acho que a restauração fez uma grande parte da minha vida que eu acho que vale muito a pena. Uma experiência que você leva pra vida, exatamente. Então, assim, hoje em dia muitas pessoas tentam chegar já e trabalhar para a empresa, para a fábrica, né? Com essas atualizações de CPLP, essas coisas. Então, o que eu vejo de brasileiro entrando lá, que acabou de chegar e entrando, então, assim, eu vejo que tem muita possibilidade para estar acontecendo isso, tá? Mas tem gente que prefere chegar e trabalhar no restaurante. Tenho colegas lá em restauração, essas coisas também, que preferem não trabalhar em fábrica, preferem trabalhar em restaurante. Porque tem uns deles que não gostam de sair no fim de semana, porque é tudo lotado as coisas, tudo é mais cheio, eles têm a folga durante a semana, então eles conseguem fazer o que eles quiserem, as coisas são mais livres para se fazer, né, vamos dizer assim. Né? Então vai depender da vida de cada um, da gosto de rotina cada um, né? exatamente.
Ô Rod, e hoje, se você fosse colocar na balança, assim, qual vale mais a pena? Não só em questão de dinheiro, não só em questão de horas, mas fazer mesmo uma soma de tudo e colocar na balança e você pudesse escolher hoje, se você tivesse um trabalho pro resto da vida, qual seria? Eu escolheria a fábrica. É. Sim, sim, com certeza. Com certeza. A fábrica, ela é... A fábrica é aquilo, né? Você tem o seu horário para entrar, como eu digo, como eu vim da restauração, é uma coisa que você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Então, A fábrica tem. isso acaba te consumindo de uma forma que você não quer mais isso para sua vida, vamos dizer assim. É como eu disse, tem gente que não liga e tem gente que liga. Eu sou das pessoas que liga. E a fábrica não te liga, né? Faltou alguém. Exatamente. Então, assim, a fábrica, você entra, vai acontecer 1000 problemas ali dentro, mas a hora que der a tua hora, você vai largar aqueles problemas ali e vai embora, entendeu? E o próximo turno que entrar vai assumir aquele problema e fazer aquelas coisas. Não é entende? igual no restaurante, você tá atendendo um cliente, você não vai deixar o cliente lá e falar assim, ô, minha hora de almoçar, tchau. Que nem no restaurante, às vezes tinha aquele cliente folgado, essas coisas, que era chato demais, e às vezes você acabava, ia embora, isso aí te consumia ainda a noite inteira. Então, assim, eu sei que, pra mim, tá, tem gente que não acontece isso, mas pra mim, eu acho que você absorve muito mais o estresse do trabalho de uma restauração do que de uma fábrica. Bacana. Essa foi a dica aí do Rod, que trabalhou na fábrica e no restaurante. Ó o Rod aqui, ó. Rapaz, eu não ia jogar o ouro, hein? Já ia finalizar aí sem ele falar aqui, ó. O money. Fala aí, Rod. Quanto que ganha em questão do... Sim. Na fábrica, o salário onde eu trabalho é um pouco melhor do que o mínimo, tá? O salário base hoje, meu, é 996. Eu tenho mais 10,20 de alimentação por dia. E tenho mais alguns benefícios, como vale transporte, e vale de limpeza de roupa, essas coisas, né? No fim das contas aí, como eu trabalho fim de semana, né? Eu não tenho o adicional de turno, tá? Então, essa é a única coisa que eu não tenho. Vale alimentação eu tenho referente a 4 dias. Então, no final das contas, aí eu tiro uns 1.000, 1.100. E mais, sim, 1.100 livre, mais ou menos. É porque às vezes você faz muita hora extra, tem vezes que você não faz hora extra. Tem vezes que tem feriado também. Tem vezes feriado, exatamente. Como eu sou do turno de fim de semana, eles chamam, às vezes, com mais frequência para trabalhar durante a semana para fazer hora extra, do que quem é da semana para vir fazer hora extra no fim de semana. Justo, tá? né? Exatamente. Então, assim, é difícil eu falar certinho quanto que eu ganho, porque na mesa é um pouco diferente, assim. Mas é em torno disso aí, uns 1.000, 1.100 e vale alimentação 150, 160. Então, mais os benefícios. Então, em questão de dinheiro, na restauração você ganhava mais. Exato. E na restauração tinha a questão de comer no local, né? Exatamente. Isso eu senti muito quando eu saí do restaurante, porque a minha alimentação era inteira ali. Quando eu fazia mercado era só pra comprar besteira, essas coisas. Né? E ainda leva pra casa, né? Conseguia levar pra casa. Então, quando eu saí da restauração, isso foi uma das coisas que eu mais senti. muito, que o Rod levava pra casa. Exato. Você vê que eu não sou um cara pequeno também, né? Então eu como bastante. Então, para suprir essa parte do restaurante foi um pouco difícil nesse momento, mas com o tempo você vai se adaptando. A questão de fazer uma preparação de comida, isso também conta, vamos dizer assim, né? Porque no restaurante eu não tinha que fazer nada disso. Então, assim, é o que a gente falou, né? Pôr na balança e ver o que compensa pra você. E quando você não é sozinho também, você é casado, Exato. Você tem a mulher, eu tenho o marido, você divide ali a conta, não fica muito... Exatamente. Divide não, né, galera? Porque existe só um dinheiro único. Lá em casa é assim. E o seu, porque o da Bia é dela. Exatamente. É isso. Galera, olha, espero que vocês tenham gostado. Obrigadão, Rod, pela presença. Eu que agradeço. Pessoal, não deixa de seguir lá a página do Rod lá. Segue lá. Nossoscarros.pt. É isso. Ele tem canal aqui no YouTube e também lá no Instagram. Qual é o arroba? @nossoscarros.pt. E eu tenho um vídeo com a Paloma lá, mostrando o carro quente, dela. Quente. Exato, tem o um carro da desafio. Paloma. E vai sair um vídeo dela contando a experiência dela, de como foi trabalhar. Deixa aqui no comentário o que você acha. Se você já trabalhou em restauração, no Brasil, em Portugal, ou em fábrica, e o que você acha desses dois trabalhos. E se você está chegando aqui em Portugal, ou vai chegar em Portugal, e estava aí esperando para saber como que é a experiência de cada um, deixa aqui para falar o que você achou. Se ele fez uma boa troca ou não.
sua opinião nesse assunto não vai valer muito, né, Rod? Já fez a troca, já tá aí já há um bom tempo na fábrica. Mas valeu a experiência. Mas vale a experiência e ter trago aqui pra vocês. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.